Hoje é a número 8, né? E a gente vai estar, como objetivo da aula, a gente vai estar falando sobre o Reiki. Deixa eu voltar. E os 7 raios da fraternidade branca, tá? Então, o Reiki é a realização, né? Não é quem vai falar isso, é isso que eu coloquei aqui, ficou em partes aqui. É Buda que fala, né? A realização. O título é A Realização. Não acredite em coisa alguma pelo fato de vós mostrarem o testemunho escrito de algum sábio antigo. Não acredite em coisa alguma com base na autoridade de mestres e sacerdotes. Aquilo, porém, que se enquadrar na vossa razão e depois de minucioso estudo for confirmado pela vossa experiência, conduzindo ao vosso próprio bem e ao de todas as outras coisas viva, aí sim, a isso aceitai como verdade e daí pautai a vossa conduta. Então, para Buda, não importa, né? Se de repente eu aqui coloco para vocês que tudo que nós fazemos está comprovado, é isso, é aquilo outro. Se dentro de vocês não consigam a essência de tudo isso. Então, o que importa não é o professor que está na tua frente, e sim aquilo que você coloca como essência. Então, você pode ter o pior professor na tua frente e você pegar a matéria e formar ela a melhor. Ser melhor que o mestre, né? Aí a gente tem o ideograma de origem japonesa, que é Reiki, né? Escrito Reiki, que significa energia vital, chuva milagrosa, chuva maravilhosa ou sopro da vida. O Reiki, o Rei significa passagem livre, o Ki é energia de força vital e universal. É um sistema de cura, né, desenvolvido por Mikao Shu, que usou, né, os símbolos do antigo sutra budista, Mahāna, de cerca de 25 mil anos atrás. Essa energia também é chamada pelos egípcios de Ka, pelos gregos de Pneuma, pelos sufis Baraká, pelos alquimistas seria o fluido da vida, Hipócrates seria o poder de sanar a natureza, no sistema Shui de harmonização natural que permite canalizar e transmitir a energia através das mãos. Na Índia seria o prana, que é a força, a própria força que nós encontramos em nós mesmos. No pranayama é uma técnica, né, da Índia baseada na respiração. Segundo os indianos, é pelo nariz que obtemos o prana, a energia vital que existe no ambiente. Então, nós podemos absorver esse prana também dos alimentos, né? Então, quanto menos alimentos industrializados nós comermos, seria melhor para a nossa energia vital. É por isso que nós adoecemos muito, porque nós comemos muita comida industrializada. Até quando a gente pensa em fazer comidas mais naturais, é difícil de estar no supermercado comprando a comida sem ser congelada, né? Então, hoje, tudo que a gente tem, a maioria das vezes, é congelado. E isso acaba fazendo com que o nosso organismo também adoeça. E a da respiração, aquela técnica, né, de colocar um dedinho no nariz, respira, e depois do outro, respira e faz uma, vamos dizer assim, uma respiração de 5 a 10 vezes, para que o próprio corpo acalme, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho do Mikao Ushui. Então, ele diz assim, se não... Nossa, será que eu consigo ler? Se não vai dar para ler. Espera um pouquinho. Se não viveres ligado ao verdadeiro vazio e ao verdadeiro silêncio, nunca poderás compreender a arte do Reiki. Olha para dentro de ti, entra no silêncio e escuta o teu coração.
Sabe que isso é difícil, né, gente? Não viveres ligado ao verdadeiro vazio, ao verdadeiro silêncio. Eu acho que hoje em dia nós estamos tão acostumados com o barulho que estar sozinho ou viver consigo próprio acaba sendo dificultoso, né? Eu consegui, muito custo eu consegui, Lúcia, ler. Então, o Mikao Ushui, ele no final do século XIX, né, ele é um monge que dirigia uma pequena universidade e alguns alunos dele perguntam o que forma uma sanação do corpo, que eles queriam fazer tal como Jesus transmitia aos seus discípulos. E o Shui, ele vai responder, muita prática, viu, Mariana? Muita. Então, o Shui, ele vai responder que ele não conhecia essa sanação. Aí, o que ele faz? Ele simplesmente abandona, né, o cargo de professor na universidade, renuncia a esse cargo, reúne um grupo e viaja para os Estados Unidos. A primeira coisa que ele faz é se inscrever na Universidade de Chicago, onde ele permanece lá por 7 anos, faz doutorado em teologia, amplia os seus conhecimentos, né, nas línguas antigas e ensinamento budista. Aí depois, não conformado com tudo isso, ele ainda começa a fazer uma peregrinação em mais de 880 templos budistas, e questionando este método de cura. E aí ele encontra num templo zen um mestre que tem esse tipo de ensinamento. Aí ele permanece por lá, vivendo, Mariana, na solidão. Então, ele foi para o alto das montanhas, viveu na solidão. Então, aí ele juntou 21 pedras que serviram de calendário para ele. Olha como é interessante. Ele juntou 21. Todo o nosso caminho, até no tarô, sem contar o louco, é sempre 21. Toda vez que nós fechamos um ciclo, sempre é o 21. Então, ele vai fechar o ciclo dele em 21 pedras. No 21º dia, ele lança essa pedra implorando por resposta, porque ele não consegue entender esse sistema de cura. Aí, numa certa manhã, ele desperta, né, todo com força, todo alegre, e vai descer para tomar o seu café. Quando ele está voltando do café da manhã dele, ele tropeça numa pedra. Olha como nada é por acaso. Ele tropeça numa pedra, o pé dele começa a doer muito, sangrar. Aí ele pensa com ele assim, né? Nossa, eu estudei tanto. Por que não direcionar as minhas mãos aos pés? Vamos ver, né? O que dá. Ele direciona as 2 mãos dele, ambas as mãos, né? No pé. E começa a fazer o que ele aprendeu do Reiki. Na hora, o pé dele para de sangrar e a dor diminui. Aí ele falou assim, nossa, achei o que eu estava procurando. Porque ele tinha todo o conhecimento, ele tinha toda a teoria, mas ele nunca tinha praticado. Então, com o pé dele, ele foi praticar. E, muito feliz com a descoberta, ele passa a fazer isso dentro do mosteiro. A impor as mãos, né, dentro do mosteiro, para ter certeza do que o efeito seria a cura, né? Só que aí ele falou assim, não contente, como todo ser humano, falou, mas não vou ficar só aqui dentro. Aqui dentro, por algum motivo, né, vai estar funcionando. Ele resolveu, então, ir além do mosteiro. Aí ele escolheu uma rua, né, que é de Kyoto, um bairro onde agrupava muitos mendigos e aleijados, e foi lá. Ele começou com os mais jovens, para depois ir aos mais velhos. E impôs a mão em cada um deles. Aí ele foi embora. No que ele voltou, quando ele voltou, ele viu alguns mendigos lá novamente. Ele falou, nossa, será que não deu o efeito que eu fiz? E ele foi questionar.
Por que que todo o esforço que ele tinha realizado não era o suficiente? Os mendigos falaram que era melhor viver na mendicância do que trabalhar. Então, eles resolveram voltar ao que eles eram. Não porque o Mikao Shui não tinha feito nada. Muito pelo contrário, porque eles estavam habituados do jeito que eles estavam. Era menos trabalho. Aí, o que que ele fez? Ele decidiu, então, fazer de outra forma. Ele decidiu formar um grupo de 18 homens. De novo, Mariana, que gosta de numerologia. O livre-arbítrio, né, Mariana? Então, aí ele faz um grupo de 18 pessoas. Se você somar, dá quanto, Má? 9. 9 é o número do renascimento. Então, ele pega 8 homens, ou 18 homens, e começa a repassar o que ele aprendeu. Exatamente. Aí ele conhece o Shuri Hayashi, que vai ser era um médico da Marinha Imperial, que vai ser um dos discípulos de Ushui. Então, o reiki ele é usado no continente da Lemúria, né, hoje conhecida com o nome de que é a raiz da cultura que se tornou a Índia pré-patriarcal, e considerada uma técnica de reversão de padrões energéticos. Aí, como o Shui acha, mas hoje vai estar bom o falar, né? O Arashi, como discípulo, ele vai conhecer a Tanaka. A Tanaka, ela tinha uma doença em 1935. Então, ela foi internada para a cirurgia. Quando ela estava pronta para a cirurgia, ela ouviu uma voz que não precisava da cirurgia. Ela abriu o olho, olhou dos lados, não viu ninguém. Aí ela resolveu que, tudo bem, ela não ia ser operada. Ela disse que ela não queria fazer a operação. Só que quem estava também cuidando dela era o Dr. Maeda, nutricionista, que facilitou a internação dela, né? Dirigida para o Dr. Aashi, ou o Shuri. Então, ela foi removida para Tóquio, onde começou a receber a assistência de Aashi, e ela recebia 2 sessões por dia, no transcurso de 2 meses. Ela melhorou. Aí ela quis aprender a técnica. Como nós estamos falando de outras raças em um século em que as mulheres não podiam nada, ele não quis ensinar ela, porque ela era mulher. E ela continuou pedindo para ele. Aí ele foi meditar. Ainda bem que lá eles meditam, né? Você aqui é não e fim, né? Ele foi meditar. E entre as meditações dele, ele resolveu ensiná-la. Ela permaneceu na clínica trabalhando com os conhecimentos do nível 1, pouco depois do nível 2. E em 37, ela volta para a terra natal dela, com a experiência que ela obteve durante os 2 anos. Depois de algum tempo, a Ashi e a sua filha, né, que eu falei que era a doutora e a doutora Maeda, visitaram o Havaí e trabalharam lá no Honolulu por 6 meses. Em 38, ele regressou para o Japão e anunciou a Tanaka que ela, a partir daí, seria mestra em Reiki. O mestrado dá o direito de você ensinar a técnica, né? Então, Tanaka foi justamente com o arcebispo para a Califórnia, depois ela viajou para outros países, dando curso. Em 41, a Ashi transmitiu a sucessão a Takanata, porque ele estava doente, né? Estava falecendo, e ela foi herdeira da clínica. A Takanata, ela permaneceu em Honolulu durante 30 anos e transmitiu seus conhecimentos. Em 73, ela levou para Washington
E em 1980, ela fundou a Associação Americana Internacional de Reiki e deixou 21 mestres com iguais responsabilidades. Até aí, tudo bem? Deu para entender um pouquinho da onde vem a história do Reiki? As principais, né, pessoas do Reiki, né? Não são, claro que existe mais, né? Então, o Reiki, ele equilibra o mental, o físico, o emocional e sutil. Ele não tem contraindicação. Quando a gente efetua o Reiki durante uma cirurgia, é pedido para que você não envie diretamente para a pessoa que vai ter a cirurgia, e sim para os médicos, hospital, cirurgiões, todos aqueles que estarão envolvidos na cirurgia. Porque quando vocês, se vocês forem mandar reiki diretamente para a pessoa que vai ter a cirurgia, vocês podem estar potencializando, por exemplo, uma não recuperação de uma cirurgia. Não que vocês não estarão ajudando, mas ao mesmo tempo vocês podem estar mexendo na energia da pessoa durante a cirurgia. E o ideal para proteção é vocês ancorar essas energias para as pessoas que estão em volta, para que possa ajudar a pessoa que está necessitando. Então, é igual você pegar uma mandala e você colocar todas as pessoas no desenho, né, naquele círculo do lápis, e deixar a pessoa na sua essência lá sozinha. Então, vocês ancoram esta energia e não não esteja junto à pessoa, mas sim ancorando. Por exemplo, num acidente, se você colocar diretamente para a pessoa acidentada, você pode provocar uma hemostásia precoce seguida de uma rápida cicatrização. Então, sempre assim, a gente vai ancorar essas energias para as pessoas que estão ajudando e não diretamente para a pessoa. Deu para entender? Quando eu acho que eu enrolei, eu falo 2 vezes a mesma coisa, né? Deu? Tá. Então, o que impossibilitará o reimplante do segundo amputado? No caso em que a pessoa não aceite a energia reiki, também não fazer. Quando a gente coloca, por exemplo, a pessoa não quer um reiki, a gente não deve fazer, porque senão a energia ela para na metade. Tá? Então, o ideal é a gente ter o livre-arbítrio, como vocês já falaram. Então, se a pessoa não acredita e a pessoa não quer, a gente tem que respeitar o direito e a dor do outro. Antes de falar sobre os símbolos, eu vou estar falando do primeiro nível, né? Quando a gente recebe o primeiro nível, que é uma coisa... Eu sempre falo, eu sei que existe hoje pela internet, eu sei que a energia reiki, ela vai além do tempo e do espaço. Mas quando nós fazemos o reiki, fazemos presencial, é uma energia única, né? Além de estar conhecendo a história, como eu acabei de colocar, tem os símbolos que são colocados na palma da mão. E quando eu recebi, eu achei assim uma energia assim que não tem como você tá falando, de tão especial e tão linda que é esse tipo de energia quando colocado na palma da mão. E quando a gente faz o primeiro nível, a gente faz a limpeza de 21 dias, a aplicação própria em nós mesmos, né? Que ele vai centrar o quê? Os nossos processos corporais, os nossos reflexos, menor ou não, né? Que manifestam aqui no corpo físico. Então, várias coisas acontecem quando você faz o primeiro nível. Algumas pessoas vão ficar sozinhas, outras pessoas podem até ter alguns sintomas físicos. Então, o reiki, o primeiro nível, é para que a gente faça uma limpeza no nosso astral, no nosso organismo, para que a gente comece a trabalhar as energias para nós e para o outro, né? O segundo nível, ele é a de compreensão ao primeiro. Quando eu fiz em 1999. Nós fazíamos o primeiro e o segundo nível
Inesquecível, né, Lúcia? Eu não sei como que é feito hoje, né? Quando eu fiz em 99, o primeiro e o segundo, ele era feito no mesmo dia, era sábado e domingo. E nós recebíamos as mesmas, por exemplo, eu recebi tinha a energia, né, do primeiro na mão, tudo. Tudo era feito nas palestras em 2 dias. Hoje, primeiro eles pedem para fazer o um, né? Dá um espaço de um mês aí, ou um pouco mais, para fazer o dois. Eu tô errada? Vocês que fizeram agora, vocês podem estar me falando. 2 dias. Mas você dá. Eles estão dando um espaço de tempo, não é isso? Você faz o primeiro, pelo menos em Americana. Isso. Antigamente não, Mariana. Antigamente você fazia no sábado e domingo. Você fazia o nível 1 e 2. É isso que eu tô falando. Hoje em dia não. Você espera os 21 dias, né? Uhum. Que são os 21 dias de limpeza. Que aí você segue uma limpeza que eles falam, né? Para depois fazer o nível 2. O nível 3 eu fiz, acho que o ano passado. Foi o ano passado. Também é maravilhoso. Só que o nível 3, você ficou com vai depender, isso tudo vai depender de cada uma de nós, tá? Cada nível não, nem até do mestre em si, né? Vai depender também da gente. Tem, como a Lúcia falou, ela demorou quase 3 anos. Por quê? Porque ela não estava preparada. O nível 1, ela teve que estar trabalhando isso tudo no corpo físico dela para ela chegar ao 2. Então, vai depender tanto do mestre como de nós mesmos. Eu conheço bastante gente que demora bastante. Então, cada um vai sentir essa energia de uma maneira diferente, né? Então, cada símbolo é uma ferramenta de uso múltiplos. Nós vamos usar alguns símbolos à distância, né? E ele tá o quê? O nível 2, ele vai estar centrado nos processos emocionais. Então, eles são os resíduos de sentir nos diversos planos. Ele desperta para a transformação. Nossa, Mariana. Também. Eu conheço também. Conheço. Vai depender, é o que eu tô te falando, vai depender muito. Por exemplo, eu vou contar para vocês, porque assim, energia reiki, eu acho que é uma coisa muito linda. Como eu já falei, eu participei da Fraternidade Branca durante 10 anos. Eu trabalhei com o reiki durante 10 anos num espaço com uma mestra. E nesses meus trabalhos, eu recebi o nível 3. Só que assim, eu recebi o nível 3, mas eu recebi o símbolo do budismo. Não o símbolo que o Shui coloca. E todo mundo falava assim, e eu procurava uma mestra para eu fazer o terceiro nível, lá em Americana. E todos os lugares que eu ia, elas falavam assim, não, você tem que começar tudo de novo, o 1 e o 2, para depois você chegar no 3. E eu trabalho desde 99 com reiki. Eu falava, não, porque é outra egrégora, porque tem não sei o que lá. Quando eu vim aqui para Itupeva, eu encontrei vi, né, a propaganda, né, reiki, não sei o que. Eu fui procurar e falei assim, bom, se ela me falar de novo que eu tenho que começar tudo do zero, eu falei, se eu não trabalhasse, tudo bem, né? Aí eu fui, ela deu o nível 3. Aí eu fiz o nível 3. Mas também, Marina, olha só. Aí eu falei para ela qual era que eu havia recebido, né? O símbolo, quando eu trabalhava naquele círculo de luz, né? Então eu havia recebido o símbolo. Aí eu disse para ela qual era. Aí ela falou, eu não trabalho com esse. Aí ela me fez, que é difícil. Eu tenho na carteira, pequenininho, o símbolo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, do nível 3. Que não pode ser o tibetano, que não é o que ela trabalha. Mas eu não consigo fazer sem ser o tibetano, né? Então, a gente faz aqueles negócios de pedagoga quando você está na escola. Então, a pedagoga quer que você dê alguma coisa na sala de aula, para ela, e outra na sala, e a gente faz outra na sala de aula. Então, é mais ou menos o que eu faço, né? Mas tento decorar os dois, mas é difícil, viu?
Aí o terceiro, que seria a percepção limitada. Então a gente vê que cada um tem a sua individualidade, tem o seu movimento no universo, é o que eu falei, né? Então, de repente, cada uma de nós temos o nosso movimento. Então, nós vamos ter um tempo para tudo isso, mesmo que o mestre dê os 3 níveis num fim de semana, um dos que estiver ali não estiver preparado, não vai até o fim. Pois é, Mariana, é assim, eu acho isso, né? Mas não é todo mundo que acha. Então, cada uma vai ter um movimento, cada um vai ter o seu próprio tempo, né? Então, quando a gente chega no terceiro nível, a gente chega no centro, mais tranquila, né? A gente precisa de uma maior clareza. Então, aqui a gente vai estar colocando o reflexo do que nós vibramos como sentimento, como emoção, criando uma ressonância energética e uma situação de vivenciamento. A gente vai estar num período em que a gente se importa mais conosco do que com o que o outro fala. Então, o Chokurei, cada um fala de uns falam Chokurei, outros falam Chokurei. Então, ele é o elemento terra, ele trabalha o corpo físico e etérico, está escrito errado. Ele tem a ordem de direcionamento, ele é como se fosse um interruptor de luz. Então, quando a gente faz meditação e a gente veste, né, o Chokurei, ou Chokurei, a gente já está fazendo uma limpeza. Ou então, quando você faz a meditação, e em cada centro energético você acompanha com o Chokurei, todos os dias, você já está limpando o seu corpo físico. Seiriki, Seiriri, também, cada um fala de uma forma. É o elemento água, por isso que ele trabalha com as emoções, né, com os sentimentos, com o corpo emocional. Ele purifica, ele limpa e ele tem a proteção. Então, eu tenho a chave para o seu subconsciente. Olha como uma coisa difere da outra. Chokurei. A mestra que eu estou agora, ela diz assim, quando você sair, você sempre faz o símbolo de Chokurei para proteção. Quando eu fiz em 99... a mestra que deu, ela falava assim, todas as vezes que os seus filhos saírem de casa, nas costas dele, desenhe o Seiriki para a proteção dele. Então, cada um vai estar colocando as suas energias, como a Mariana fala, de uma forma. Então, cada um vai estar ensinando de uma forma. Está em nós, né, colocar ou não. Porque, na verdade, quando eu coloco o Seiriki às costas do meu filho, eu estou protegendo o quê? O emocional dele. Então, é a maneira dele estar sentindo o quê? Lá fora. Então, eu estou limpando e purificando os sentimentos dele. Vai falar isso, Mariana, que é a intenção. Então, aqui a gente vai encontrar o Seiriki na Ilha de Páscoa. Ó que legal, ó. Vários, né? Na Ilha de Páscoa. É interessante a história de Ilha de Páscoa. Nas carrancas do Nordeste do Brasil, ó. Ó que legal. Nós temos também. Por isso que eu gosto do xamanismo. Eu sou mais xamânica do que qualquer outra coisa, viu, Mariana? Eu tinha parentes índios, Mariana. Muitos. Acho que é daí que vem as minhas coisas, viu? Então, o Ronchaze Shonei, que eu esqueço. Eu vou, uma hora eu vou. Também, ó, de novo, não é época. Eu tenho um templo aqui do lado, que não é longe, é no Medeiros, chama Meuzebeck. Eu já mandei um e-mail para eles perguntando se eles dão curso aqui. Eles não me responderam. Porque eu quero fazer presencial. Ai, olha, você vê, não só isso, né? Obrigado pelo maravilhoso. Mas eu adoro. Ou fazer o filtro de sonho, fazer aqueles negócios mexicanos. Nossa, fazer japamala. Eu adoro, Mariana. Adoro. Eu sento no chão, esquece.
É uma das coisas assim que me dá muito prazer, muito. Por isso que eu falo, eu acho que tá no sangue, sabe? E olha, então o Honsha Shonei é o elemento fogo, é o corpo mental. Ele cura o karma e a distância. É o Buda em mim, fala com o Buda em você. Então, todas as vezes que nós formos usarmos tudo à distância, nós sempre vamos estar primeiro usando o símbolo do Honsha Shonei para depois usar o Seireki e o Chokurei. Quando a gente não consegue decorar o símbolo, o ideal é que vocês tenham pequenininho na carteira. Eu tenho, se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. Pequenininho, eu ponho na carteira. Quando eu preciso, por exemplo, o Chokurei, o Seireri, eu decoro que é uma beleza. O Honsha Shonei, eu preciso olhar. Eu não consegui decorar. O Daikomi, eu só sei o budista. Então, às vezes, a gente não consegue fazer o desenho se não estiver olhando para ele. Então, faz pequenininho, quando precisar, vocês olham. O símbolo do Daikomi-o, o Daikomi. Então, este daqui seria o símbolo tibetano, que é o que eu falo que eu recebi. E por ser energia, as pessoas deveriam, né, estar falando, então você já tem o nível 3. Não, eu tive que pagar o nível 3. Eu não sei quanto vocês pagaram. Aqui é R$ 500 e para fazer o mestrado é R$ 1.000. Então, tenho. E o que eu tenho que estar decorando é esse aqui, que é a Casa do Tesouro da Intensa Luz, resplandecente. Então, este aqui, que é o tibetano, quando a gente vai fazer os símbolos do reiki, eles não usam, eles usam esse aqui. Quando você usa o Daikomi ou Daikomi-o, você não usa para uma única pessoa, por isso que eu não coloquei na mesa. Todas as vezes que nós usamos o Daikomi, a gente usa para um grupo de pessoas, porque ele é uma energia que cura a alma e o espírito. Então, nunca deve ser usado por uma única pessoa. Por exemplo, enviar isso para a pessoa, porque a energia é muito forte. Então, você tem que enviar para o grupo envolvido. Vamos dizer lá, né? No caso da cirurgia, você vai ter que enviar para quem? Para o grupo envolvido naquela cirurgia, naquele hospital. Aí seria interessante de estar enviando o Daikomi. Porque aí você está falando de um grupo que necessita de uma energia maior. Juntamente com todos os 3 símbolos, vocês enviam mais um. Deu para entender? Então, a gente vai recordar que todas as vezes que a gente está trabalhando o lado esquerdo da pessoa, nós estamos falando do passado, do feminino, do yin, do espiritual, do intuitivo e do receptivo. Quando a gente está falando do lado direito da pessoa, nós estamos falando de presente ao futuro, está no presente, mas pensando no futuro. Um masculino, yang, o racional, organizador, a concretização, a ideia ou o pensamento, é o lado prático e crítico. Por isso, muitas vezes a gente sempre pergunta, da onde é a dor? Esquerdo ou direito? Porque aí a gente já sabe da onde vem, da onde está vindo a sua dor. Se a sua alma está doendo porque corresponde ao teu passado, ou você está com medo do quê? Do seu futuro. Eu costumo fazer essa limpeza em casa. Então, todas as vezes que eu dou para vocês, eu costumo falar, porque eu acho muito interessante. Então, depois que faz uma limpeza de semana, né, ou de cada 15 dias, depende de cada uma, eu pego meu incenso e começo lá na porta da entrada e vou colocando Seireri ou Seireki Chokurei.
E vou fazendo isso na porta, em todas as janelas, em todos os departamentos da casa. E vou girando, sempre do lado direito, né? Voltando, indo. Se vocês tiverem quintal, vai até o quintal. Rodeie a casa inteira e pare novamente no começo da casa de vocês, na porta de entrada. E deixem o incenso acabar de queimar. Vocês fazem uma limpeza da casa, tá? E não tem que ser em cada janela, em cada porta. E sempre Seireki Chokurei. Então, eu acho interessante, eu aplico e faço, tá? Eu acho que dá um pouco mais de paz na casa. As pessoas acabam ficando um pouquinho mais calmo. Isso, eu faço símbolos com incenso, sempre. Eu desenho, vou desenhando, né? Eu vou falando Seireki Chokurei e vou desenhando e fazendo com incenso, sempre com incenso. Com incenso na mão, aí você vai passando de porta em porta. O incenso fica para sua escolha, Luciana. Eu gosto do incenso do Sai Baba. E tem um outro incenso também que eu comprei agora. Eu compro de caixa, viu, Lúcia? Porque eu acendo incenso todo dia. Então, assim, o que eu mais gosto de incenso é do Sai Baba. O cheiro é melhor. E é aquele que não tem carvão. Masala, né? Que eles falam. Quer ver? Mas aí vai do gosto de vocês, né? Esse lugar que eu comprei, se você quiser, não vou fazer que nem a pedrinha, não, tá? Que eu não passei ainda para você. Eu posso te passar o site que eu comprei. Um é esse aqui. É Flora. Ele tem cheiro de flores do Himalaia. E o outro é esse aqui, ó, Sai Baba. Eu não esqueci, sabe, Lúcia? Como eu não achei, eu não te passei. Agora, esse, eu acho assim, o Sai Baba, quando você compra individual, ele custa em torno assim, de 10 a 15 reais. Eu comprei uma caixa fechada, eu acho que deu 65, 80 reais. E vai sair cada um, vai sair em torno de 6, 7 reais. Como eu uso todo dia, cada vez que acaba ter que ir lá comprar, aí se quiser eu passo. Não sei se a Mariana também gosta, Mariana? Tem um que eu gosto também, que aí a Mariana usa. Ai, como que chama? Ai, meu Deus do céu. É xamânico, Mariana. Aquele da erva branca, sálvia branca. Ó, voltando. Agora a gente vai falar um pouquinho de fraternidade branca, tá? Então, o que é a fraternidade? Se a gente fala em fraternidade, a gente fala instituições. Toda instituição é uma fraternidade. Nós aqui somos uma fraternidade. Porque nós estamos na mesma egrégora, né? Estamos no mesmo objetivo. Então, não deixa de ser uma fraternidade. A fraternidade que nós conhecemos, a grande fraternidade, ela surgiu no Antigo Egito, durante o reinado do faraó Tutmés III. Conhecido como hierofante ou sacerdote. Então, a fraternidade, ela reservava só quem podia estar lá eram os grandes iniciados, né? Então, era uma escola de mistérios. Então, quem vai falar dessa fraternidade é o George Hodgson, é a Helena Blavatsky, é a Alice Bailey, que são as que vão também falar sobre os 7 raios que nós colocamos como ação. Quando os 7 raios entram na fraternidade, ele vai entrar como ascensão, como acionados, como hierarquia, que são os anjos, né? Então, o que nós vamos ter? Aí a gente vai ter os grandes pensadores, como Confúcio, Buda, Pitágoras, Sócrates, Platão, quem mais? Alexandria. Então, nós vamos ter a Rosa Cruz, né? Nós vamos ter várias vertentes que vai influenciar os mestres que eles chamam de mestres cósmicos. A Helena Blavatsky,
Ela faz essa fundação da Sociedade Teosófica em 1875. Eu não sei se vocês já chegaram a ler Urantia ou Urântia, tanto faz, que é um livro de 1947, que eles contam toda a saga, né, de como foi feito o mundo. Acho que tem 2.000 páginas. Olha, Mariana, eu tenho o livro. Eu já tentei ler várias vezes. Ele parece uma Bíblia. É complicadíssimo de ler. E é um livro que ele traz todas as mensagens, ele conta tudo o que aconteceu em 1947. Então é muito interessante, mas eu acho que ainda não estou tão preparada para ele assim, não. Eu vejo, você conhece Lúcia? Então eu tenho ele, mas é muito assim, vamos dizer assim, complexo. Então eu não cheguei a essa complexidade toda. Jura, Lúcia, é novidade? Nossa, que bom! Então eu vou começar a falar mais. Então faça a pergunta, Lúcia. Faça a pergunta que eu vou respondendo. É Urantia. Então ele fala sobre o universo central, né, e o superuniverso, o universo local, a vida, o ensinamento de Jesus. É um livro assim muito, muito, muito extenso, muito bom, mas eu acho que ainda não cheguei lá, não. Ele está aqui. Um dia, com certeza, eu vou chegar, mas não cheguei. Então, a fraternidade, ela tem esse nome pela terminologia do século XX, a denominação de branca, que é a referência à luz, né? A luz branca, cósmica, incolor, né? De novo, a gente entra na luz branca com a reflexão dos 7 raios, que vai circundar o corpo dos mestres, como se fosse uma aura. Quando a Blavatsky ela morre, ela vincula, né, a Sociedade Teosófica à sessão da Ana Besant e a Alice Bailey, que é onde Alice Bailey vai de novo falar sobre os 7 raios, onde o Trigueirinho faz aquele trabalho maravilhoso com os 7 raios, que ele diz que a Alice Bailey tendo uma psicografia dos budistas. A fraternidade, Lúcia, na maioria das vezes, quem é reikiano acaba conhecendo a fraternidade branca, né? Porque a fraternidade branca, como a Mariana está estudando xamanismo, ela entra no xamanismo. Eles fazem uma referência do reiki com o xamanismo, com a própria fraternidade, porque você tem pena branca, né? Pena branca é o que eleva tudo isso. Então, aí você acaba, como você vai ser reikiana, você acaba conhecendo um pouco da fraternidade branca. E quando a gente fala de 7 raios, a gente tem que falar com a fraternidade branca. Porque os 7 raios, ele não é só a ação, ele não é só o verbo, mas ele é o que também nos influencia no nosso emocional. Então, quando a gente vai equilibrar alguém, a gente tanto pode equilibrar dentro de todas as energias da mesa, como a gente pode enviar a cor de cada raio, para que ele possa ser equilibrado. Eu vou estar falando cada um deles, tá? Então, a fraternidade branca ela é composta por seres acionados, reunidos em hierarquias cósmicas, que protegem a humanidade há milênios de anos. Então, assim, a gente ouve muita coisa por aí, né? Então, a fraternidade, o reiki, os 7 raios, eles são tudo. Eles já vêm há 25.000 anos atrás. Então, o que a gente vê, às vezes, é muito comércio. Eu já vi pessoas falarem da energia reiki como uma energia ruim. Mas, na verdade, é o que eu comentei para essa pessoa que me falou isso. Eu falei, não é que a energia seja ruim. Às vezes, as pessoas que usam de maneira errônea. Isso.
eles são, vamos dizer assim, a fraternidade branca, ela é composta pelos mestres acionados e pela hierarquia. Aí eles vão ser compostos pelos mestres. E estes mestres, anjos, né? Aqui a gente vai falar de alguns. A fraternidade, ela passa a ser uma instituição, tá? Então, quando eu frequentei, a fraternidade que eu frequentei, ela é diferente da que eu vejo aqui em Itupeva. Como ela pode ser diferente da que a Mariana frequenta? Como ela pode ser diferente da que você frequenta? Existe o nome da instituição, Fraternidade Branca, que é a luz. Aí vai acontecer o quê? Cada instituição vai colocar uma pitada do quê? Do seu ser humano, do material em si. Então, no que eu frequentei há 3 anos atrás, nós fazíamos mantras, nós fazíamos... eu vou passar para você depois, Lúcia, eu passei para Mariana. Nós fazíamos os mestres, que eu passei para a Mariana ver, inclusive dá para você ver qual é o seu mestre, né, os 7 raios da Grande Fraternidade Branca, depois eu passo para você. E nós fazíamos toda a invocação para o universo, tá? E tinha o círculo de luz, que esse círculo de luz é um trabalho voluntário, em que as pessoas ficam no meio e você fica ancorando as energias ao redor. E a mestra, trabalhando em Itupeva, ela chama de partilha. E o que ela faz? Ela faz um grupo no qual todo mundo expõe ao que sabe e depois aplica o reiki. E ela este grupo de fraternidade branca, ela faz fechado. E ela não convida ninguém. Então é assim, o grupo que se faz de fraternidade branca, ele é fechado. Quem tem que convidar é uma mestra. Lá em Americana também ele é fechado. Sempre tem 12 pessoas, não mais do que isso. Porque são 12 mestres. Quando tem mais de 12, a mestra não deixa participar. Salvo a Pax aí em São Paulo. Que eu não sei se a Mariana conhece. A Pax, ela cobra um dinheirão para você participar do que a Carmen Balisteiro faz. Mas ela participa de rádio, um monte de coisa. Não, então, para você entrar lá, você tem que pagar, Mariana. Então, ela cobra uma taxa. E olha que vai muita gente lá. Lá também tem um labirinto, que ela faz um trabalho de labirinto. E tem cursos. Eu nunca fui lá, porque eu sempre achei muito caro. Mas essa Carmen participou de algumas coisas da onde eu frequentava o espaço. Então, Lúcia, cada grupo de fraternidade vai aplicar de uma forma. Que, no fundo, é o que eles falam. O que você faz é agregar ou energias para o planeta. Que é onde nós vamos estar transformando a energia do total. Que é o reiki, que é a imposição de mãos. Tá? Deu para entender, Lúcia? Eu falei, veja, eu coloquei as minhas experiências, Lúcia. Eu não coloquei teoria, tá? Tô colocando para você a minha vivência. E do que eu entendo que é que seja a fraternidade. Então, voltando à minha experiência. Esse círculo de luz, não, você tem tudo dentro do curso, Lúcia. Se você olhar lá, eu vou te passar outro livro. Se você quiser referência, tem um monte. Esse círculo de luz que eu trabalhava, nada mais é do que os 7 raios. E quando era perguntado o que seria isso, normalmente a gente tinha que escutar assim: não pergunte, faça. Então é complicado, porque todas as pessoas, elas querem o conhecimento para elas. Então, o que acontece? Porque quando você fala de 7 raios, até o 7 ele é verbal, ele é a ação. A partir do 8, ele vai ser a consciência ou o inconsciente. Aí você vai trabalhar até os 12.
A partir dos 12, você tem os sub-raios, que seriam os 49. Que agora eu acredito que tem até mais. Então, cada um vai trabalhar de uma forma. Mas que, na verdade, são energias. Ó, tem um livro que eu também sou apaixonada. O próprio Wilson tem o Eu Sou Luz, que fala muito da fraternidade. Você pode encontrar lá muita coisa. Tem até para participar, tudo. Ó, Os Senhores do Sete Raios. Essa é a vida. Esse livro também é apaixonante. Ele conta toda a vida dos mestres, do que eles foram. Todas as reencarnações deles. Bom, esse também é muito bom. Então, mas aí você também pode entrar no site do Wilson, que é Eu Sou Luz, que ele também vai falar lá. Lá tem muita coisa que você vai gostar. Eu me identifico muito com a fraternidade, com o próprio Reiki, né? Então, os 7 raios. Existem 7 raios principais, né? Que são os mestres da grande fraternidade. Cada um de nós corresponde a um raio cósmico, que é o livro que eu passei para Mariana. Então, dependendo da sua data de nascimento... Você não sabia, Mariana? É dele. É do Wilson. Se você entrar no próprio site da escola, tá escrito lá, Eu Sou Luz. É dele. Então, assim, no livro que eu passei para Mariana, você consegue ver pela sua data de nascimento qual é o seu mestre. Então, eu vou passar para você depois, já, a hora que acabar aqui, eu já passo. Eu vou passar pelo Skype, tá, Lúcia? Que é mais fácil. Aí você pode estar lendo lá, que é muito interessante o livro. Tem muita coisa, não tem, Mariana? Tem bastante coisa lá. Então, cada um de nós corresponde a um raio cósmico de acordo com a vibração que emanamos. Então, cada raio possui uma cor predominante, um mestre responsável, um arcanjo, alguma virtude e corresponde ao dia da semana e possui uma música. Cada mestre possui um templo de irradiação para o planeta em um plano mais sutil, chamado plano astral. Em outra dimensão, sobre alguns locais, se no nosso plano físico são inúmeros os seres e anjos que trabalham em cada um desses raios. Não. Quer ver? Que dia que você nasceu? Qual é a data do seu nascimento? Aí depois você confirma o 5 de janeiro. Peraí. Aí depois você vai e confirma direitinho. Mas eu vou passar para você logo. Agora a gente acabar aqui, eu já passo para você. 5 de janeiro. O anjo do dia. Não há anjo regente especial para essa data. As pessoas nascidas nesse dia estarão sob a proteção de Anubis, o guardião dos mortos, e poderão escolher o anjo guardião com ou qualquer melhor se identificar. Olha que interessante. O 5, ele também é um número místico, né? Viu? Olha, viu só, Lúcia? Eu não sabia disso. Interessante. Então, a pessoa que viu isso, viu nesse livro que eu vou passar para você. Você viu só, Má? Interessante, porque o 5, ele também é um número místico, né? Ele pode ser estrela. Muito interessante. Olha só, eu vivendo e aprendendo, hein? Muito legal. Só o seu, será? Agora eu vou ver o de todo mundo aqui, ó. Eu vou passar o livro para você logo depois que a gente acabar a aula, Lúcia. Para você ver, a pessoa deve ter tirado desse livro. Os 7 raios, grandes mestres da... Com certeza. Eu já te passo. Ué? Não tá indo para frente? Tinha mais coisa. Então, aqui, ó. Os mestres.
Então, são 7 mestres e são 7 raios construtores. Então, no primeiro raio, eu tenho o mestre Elmora, que é a cor azul. O arcanjo seria Miguel. As virtudes seria a proteção, a determinação e a vontade divina. Quem foi do primeiro raio? João Pio de Almeida Prado, um pintor, e o dia da semana dele, o domingo. Para nós, seria o quê? O Elmora representa o quê? O Deus Pai e Mãe, seria o grande sol central, ele seria o laríngeo, o poder de regência seria a vontade divina, são líderes, né, executivos, e os corruptos é no lado negativo. E a gente tem o quê? O raio de vontade e poder, seria o líder nato e a coragem. O segundo raio seria o mestre Lanto ou Confúcio. A cor é amarelo-ouro. O arcanjo é Jofiel. As virtudes seria sabedoria, iluminação, discernimento e consciência. O dia da semana é segunda-feira. O dourado seria o dourado, representa Deus Filho, o Sol, o Cristo. O chakra seria o coronário. Seria a iluminação crística, né? A percepção. O símbolo seria a cruz. E nós teríamos o quê? Os escritores, estudantes, professores. É o raio do amor e sabedoria. É o raio que todos nós, quando nascemos, temos. Sim, aqui porque é assim, ó, Lúcia. Um corresponde, olha aqui, ó. O azul, ele corresponde ao mestre e à fraternidade. Aqui. O vermelho aqui, ele corresponde ao nosso raio construtor. E o nosso raio construtor, ele vai estar correspondendo ao nosso centro básico. Então, a diferença da cor, por exemplo, quando você vai enviar uma cor, se você for enviar a cor, você pode enviar sim o azul. Sem problema. Agora, se você... Uma também, porque para você enviar o vermelho, você tem que tomar cuidado. Todas as vezes que nós enviamos o vermelho, ou a gente joga azul, ou a gente joga verde. Porque só o vermelho é uma cor muito forte, né? Porque deu para você entender, Lúcia? Quer que eu explique de novo? Quer que eu fale de novo, Lúcia? Sim, ele é vermelho. Então, ele é vermelho porque ele corresponde à radiônica. E ele é azul porque ele corresponde ao mestre. Então, quando, por exemplo, eu vou trabalhar no círculo da luz, eu vou trabalhar o azul. Eu vou trabalhar na mesa, no raio construtor, eu vou trabalhar o vermelho, que corresponde ao centro de base. Entendeu a diferença? Tá. Você vai ver que tem alguns que não vai corresponder, tá? Então, no segundo raio é o de amor e sabedoria. Esse raio a gente nasce com ele. A partir do momento dos 7 anos é que a gente começa a não ter mais este raio conosco, tá? O Brasil está feito no raio do amor e sabedoria. O terceiro raio. O terceiro raio é da mestre Rovena. Tá vendo aqui também, Lúcia? No raio construtor é o triângulo e amarelo. Na fraternidade, como mestra, ela é o terceiro raio, que é o cor-de-rosa. Que aí, ó, para nós, é o cardíaco, que seria o quê? O verde, que também poderia ser o rosa, né? Então, a cor é rosa, o arcanjo é Samuel e a virtude é amor universal. O dia da semana é terça-feira. Então, em questão da cor, às vezes é mais como foi estabelecido, né? A convenção dela.
No terceiro raio, a gente tem o Deus Espírito Santo. Ou então nós temos no terceiro raio também, nós temos a mãe e o filho, o pai, a mãe e o filho. Ele corresponde ao cardíaco. Os seus sentimentos são de arte, né? Beleza, bondade. A gente vai encontrar no artista, no pacificador. E no raio, a gente tem o que? A criatividade, a inteligência ativa. O quarto raio é do mestre Serafins Bem. A cor é branca. O arcanjo é Uriel. A virtude é a paz, ascensão e harmonia. O dia da semana é quarta-feira. Ele seria o chakra de base. Olha só, o chakra de base aqui nesse quarto raio, ele não está no primeiro, e sim ele está o quê? No quarto raio. Então é a autodisciplina, a bem-aventurança, a harmonia. Quem tem esse quarto raio? É os arquitetos, engenheiros, é o que faz o quê? Nos raios construtores. É a harmonia com o conflito, é a preocupação com a beleza. Eu sempre confundo o quarto raio com o sexto. Ainda bem que a minha mente já está começando a ver a diferença, né? O quinto raio é o mestre Hilarion, a cor é verde, o arcanjo é Rafael, a virtude é verdade e cura, e o dia da semana é quinta-feira. No raio construtor, ele é o azul, né? É a estrela, ele é o frontal, é a abundância, a ciência, a concentração, conhecimento. Nós vamos encontrar o que? Os enfermeiros, médicos, inventores. E no construtor, nós temos os matemáticos, né? O conhecimento concreto. No sexto raio, eu tenho a mestre Nada, a cor é rubi, o arcanjo é Gabriel, a virtude é a devoção, o amor incondicional, o dia da semana é sexta-feira. Você tem no centro energético umbilical, ele ajuda o próximo, a alegria, a devoção, a entrega ao divino. Nós temos aí em desequilíbrio no sexto raio os fanáticos, né? Porque a gente tem no sexto raio os líderes religiosos, os sacerdotes, os humoristas, os construtores. Eu tenho a devoção, a lealdade e a veneração. O sétimo raio é o mestre Saint Germain. Segundo as informações, nós já entramos com a Kuan Yin, junto com o mestre Saint Germain. Aqui, ela também é o raio violeta. O arcanjo é Ezequiel, as virtudes é a transmutação, o dia da semana é o sábado. Ele está no plexo solar, é a misericórdia, é o perdão. Então, são os diplomatas, os juristas, os libertadores. Então, o sétimo raio, ele trabalha com a ordem cerimonial, com os rituais. Então, Cristo Jesus já dizia no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, com a multiplicação da luz do coração de cada um. Podemos transformar este mundo de trevas para um mundo de liberdade, sem a influência nefasta de que atrapalham o progresso. Aqui eu tenho os senhores do 7 raio, onde eles estão. O Elmora fica na Índia. Então, é a fé, a vontade e a sabedoria. O senhor Lanto é nos Estados Unidos, é a sabedoria e o conhecimento. Paulo Veneziano fica no sul da França e Nova York, é o discernimento do espírito. Serafins Bens fica em Luxor, no Egito, é a realização de milagres. Hilarion fica na Grécia, é a cura. Saint Germain e Romênia, fica em Romênia, a profecia, a realização de milagres. E Mahashohan é no Ceilão, arbítrio, é o livre-arbítrio e a chama trina. O Reiki é um sistema baseado na simples imposição das mãos, tem origens mais remotas ligado ao budismo tibetano. Então, o princípio do Reiki é: só por hoje, não te preocupes, só por hoje, não te irrites.
Honra teus pais, mestres e os mais velhos. Ganha a tua vida honestamente e mostra gratidão por tudo o que é vivido, que é vivo. Deu para vocês entenderem sobre a energia Reiki? Veja, quem não tem energia Reiki pode estar usando outro tipo de energia. Como que nós vamos fazer isso na mesa? Nós podemos fazer com o pêndulo, ou podemos fazer com as nossas mãos. A escolha de vocês. Normalmente eu coloco o pêndulo e falo o símbolo e visualizo o símbolo para estar enviando, sempre colocando primeiro o da cura à distância, Ronsachonei, para depois estar colocando os outros quando houver necessidade, tá? Tem os vídeos que eu quero passar para vocês, vendo aí as dúvidas. E aí eu te falo, se dá para a gente falar na quinta-feira, às 3 horas, né? Então aí eu te dou um toque, tá bom? E amanhã a gente vai estar aí com mandalas, certo?